Bom dia, Marajás! Me ouvem bem? Nada de ventilador? Só o barulho do mar? Ou também não? Bom dia, Fran! Me ouve bem, Fran? Show! Aqui tá um pouquinho lenta a internet. Qualquer coisa você vai me avisando aí, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre plano do carnaval aí, Fran. Ou você é dos nossos que o bloquinho é mais em casa. Tô fora. Me pulou muito carnaval, ótimo. É muito engraçado, né? Essa questão de como a gente via o carnaval, como a gente vê hoje. Quando a gente era. Inclusive, a gente se conheceu numa época de carnaval, né? Eu e a Mi, né? Então, é bem diferente, né? Acho que vale a pena abrir a porta ali, para ver se o sinal melhora. Aqui do computador também está dizendo que está fraquinho. Obrigado. Vamos lá. A aula de hoje é sobre vitimismo, né? Um bloqueio aí que aflige a gente muitas vezes. Encosta deles aqui. Espera aí, Fran. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir no gravado depois. Estamos só arrumando, ajustando aqui a internet e a gente já vai diretamente de Peruíbe. Vamos começar na palavra? Está em Gênesis 1, 27. Diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Que importante. Importante é a gente ter a certeza da nossa identidade. Em Gênesis 1, 26 e aqui em Gênesis 1, 27, ele fala que somos a sua imagem e semelhança. E enquanto a gente não lembrar, não tiver a certeza disso, a gente sempre vai ficar patinando, sabe? Em tudo que acontece na nossa vida. O bloqueio do vitimismo, ele vem exatamente testar a nossa identidade. O bloqueio do vitimismo não é que você não pode ser vítima de uma situação. É que você não pode continuar sendo vítima dela. O vitimismo é o tempo que você demora para sair da situação de vítima. Porque se você foi vítima, isso não tem problema nenhum. Agora, enquanto você não sai daquela situação, você se torna um vitimista. E quem conduz o vitimismo na sua vida é exatamente seu cérebro. Escreve assim aí, no seu caderno, na sua folha: eu sou o herói na minha história. Eu sou o herói na minha história. Então a gente tem o vitimismo sendo aí o nosso vilão. Eu quero que você busque aí, anote, você lembra de uma
situação que você foi vítima. Então, pode ser uma situação pessoal, né? Ou fui roubado, sofri uma determinada situação na minha vida pessoal. Pode ser no trabalho, você se sentiu humilhado, e você se sentiu vítima naquele momento. Pode ser um relacionamento que você foi machucado psicologicamente ou fisicamente até. Ou qualidade de vida. Você teve uma doença, uma enfermidade, um problema, um entorse, uma pancada, né? Um bloqueio de resolver a sua qualidade de vida. Lembra aí, lembra e anota. Quando foi uma situação que você se sentiu vítima? Pessoal, corta a grama cedo aqui. Caramba. Lembrou? Escreve aí. Se essa lembrança que você teve de uma situação que você foi vítima, foi pessoal, profissional, relacionamentos ou qualidade de vida? Pessoal, profissional, relacionamento ou qualidade de vida? Difícil? O que você acha difícil, Fran? São várias ou difícil de lembrar? Pode escrever. Ah, tá. Imagina, é, você foi roubado alguma vez na vida. Imagina se você passou por um acidente alguma vez na vida. Quem anda de moto, difícil não ter acontecido nada, né? Me lembra alguma situação aí que os exames não deram certo e você ficou numa situação de vítima. Por quê? Ah, é bom que o cérebro de vocês está apagando situações que vocês foram vítimas, porque isso significa que vocês estão bem mentalmente e vocês não estão entrando numa zona de vitimismo, que é o tempo que você fica sendo vítima ali. Aí, o Fran, já levei umas fechadas mais tranquilo. É exatamente sobre isso. Então, quando você levou uma fechada ali, você não tinha o que fazer. Você simplesmente sofreu, sentiu e teve que reagir. Mas a questão é, você carregou essa situação por quanto tempo? Porque o que é comum, né? A gente persistir naquele acidente, naquela ocorrência, naquela situação. Isso é comum. Então, o cara te fechou. A, a moça lá, eu lembro-me, não resolveu a questão dos exames. E não tinha ninguém com quem você conseguisse resolver. Então, a própria situação estava querendo que você persistisse naquela ocorrência de ficar como vítima. E, Fran, talvez você tomou a fechada e você chegou no local que você tinha que chegar e você comentou.
aquilo que aconteceu. E aí, se você fala sobre aquilo o dia inteiro, você está sendo vitimista. Porque você está fazendo com que o seu cérebro carregue por muito tempo exatamente. E aí fica pesado. 5 segundos, 5 minutos ou 1 hora que aquilo aconteceu na sua vida, você está investindo para que permaneça 24 horas ou mais, né? E aí depende muito do tipo de acidente. Aqui nós estamos falando de, graças a Deus, de coisas simples, né? De um exame, de uma fechada no trânsito, que não houve um acidente grave. Mas existem acidentes graves. Existem feridas físicas e emocionais graves que as pessoas carregam por muitos anos aquilo. E aí você entra no vitimismo. Vitimismo, anota isso aí, é persistir no acidente. Vitimismo é persistir no acidente. A vitimização, o vitimismo, ele quer bloquear os seus resultados. Porque ele tira o seu foco. Ele diminui a sua energia. Bom dia, Adriano. Estamos falando sobre vitimismo hoje. E quanto tempo você fica na ocorrência, no acidente, na situação que você foi vítima. Se você bateu o carro, se você foi roubado, se você foi ferido emocionalmente por alguma questão. Estamos falando sobre isso. E o vitimismo, ele bloqueia a sua plenitude, a sua prosperidade. Prosperidade é crescimento. Então, eu tenho que crescer para dar resultado, crescer para encontrar a riqueza. A riqueza, ela é uma ilha neural que está dentro do nosso cérebro. Ou seja, é verdade se a gente falar, eu sou rico. Se nós falarmos, nós somos ricos. Sim, porque a riqueza já está instalada na nossa cabeça. Porém, como ela é uma ilha neural, a gente precisa estimular o crescimento, a prosperidade de algo para encontrar essa ilha e fazer as devidas conexões para conseguir ter mais resultado. Só que o vitimismo, os acidentes, as ocorrências na sua vida são tribulações que dificultam o acesso para essa ilha. Então é como se você estivesse com um barquinho navegando e o barquinho furou. Você resolveu o problema do barquinho. Você conseguiu vedar o buraco do barquinho. Só que você fica pensando só no que aconteceu, que a pedra bateu, que a água entrou, e você fica falando e pensando, que você não consegue pensar e agir para continuar navegando para a Ilha da Riqueza. E aí que está o grande problema. É eu virar a página. E para eu virar a página, eu preciso ressignificar rápido. Já contei aqui o episódio da cabra, e eu acho que eu demorei muito. Eu fiquei pensando o dia inteiro naquilo. Mas hoje, quando eu passo pelo Senhor, pela cabra,
eu já não carrego a mesma energia. Eu só passo por eles. Óbvio que eu lembro do incidente. Não foi um acidente, foi um incidente, foi uma ocorrência. Mas aquilo me incomodou, porque a situação parecia que eu era o vilão da história. E não era. Eu só estava querendo salvar a cabra que estava presa, que ele largou no meio do mato. Certo? Já contei essa história para vocês. Né? Você está entendendo o que eu estou falando. E aí, se eu não ressignifico, eu perco tempo no caminho da produtividade. Eu perco tempo, eu deixo de ser intencional naquilo que realmente eu tenho que fazer. E a pergunta é, que a gente deve se fazer? Caraca, isso está tirando a minha paz. Eu fui vítima e tudo bem. Então, uma coisa tem que ficar clara. Não tem problema a gente ser vítima. Não tem problema nenhum. Certo? O problema é eu carregar isso. E isso atrapalhar a minha produtividade. E a pergunta que eu tenho que fazer é: isso está roubando a minha paz? Isso que eu não consigo parar de pensar está deixando de ser intencional? Eu estou deixando de ser intencional naquilo que eu tenho que fazer? E se essa resposta for sim, está me atrapalhando, eu estou entrando numa zona de vitimismo. E eu tenho que tomar muito cuidado. Todos os problemas, seja de ordem financeira, seja de ordem de relacionamento, seja de questões que você gostaria de ter resultado e não está tendo, pode fazer com que você caia numa zona de vitimismo. A zona de vitimismo é quando a gente esquece o foco e fica vivendo o problema do processo. E é engraçado, porque a gente fala assim, vamos viver o processo para alcançar o foco. Mas eu não posso ficar estimulando a minha mente a lembrar do problema do sucesso. O problema do sucesso eu tenho que superar. Eu tenho que focar, tá? E qual é o próximo passo? Bater no meu carro. O que eu tenho que fazer? Olha que pergunta. O que você faz assim que bateram no seu carro? Responde aí. Se nunca aconteceu com você, você está viajando com a família, alguém bateu no seu carro. O que você faz? Aconteceu com você, Adriano? Na saída da academia. E aí, o que você fez? Nunca aconteceu, mas se acontecer, eu vou ligar pro dele. Boa. Então, a primeira coisa é: aconteceu? Tá tudo bem? Tô sozinho? Eu tô bem? A pessoa que bateu, ela tá bem fisicamente? Boa. É isso aí. Verificou se a pessoa tava bem. Aí, vamos resolver. Tá lá, Alfredo. É isso mesmo. Já aconteceu com a minha esposa, mas quem resolveu foi eu. E ficou tudo bem. Por quê? Graças a Deus, Fran,
as nossas esposas, tenho certeza que com o Adriano também acontece, elas confiam na gente e sabem que a gente vai ter uma solução que vai ser muito boa e que a gente tem que fazer. E o homem morre pela mulher e é isso mesmo que tem que acontecer. E tá tudo bem. Foi tranquilo até. E tem que ser, né? Principalmente se não houve pessoas feridas fisicamente. Emocionalmente, a gente não pode garantir, né? Eu tenho um primo, isso é muito triste. Por quê? Ele tinha acabado de tirar a carta, aí ele não tinha carro, ele pegou o carro do pai dele e ele saiu para dar uma volta no quarteirão. E o pai dele sempre foi aquele cara meio chatão, sabe? Que pega no pé de tudo, que dificulta tudo, esse crescimento dele. E aí ele bateu o carro num outro carro na rua de raspão. Nossa, o pai dele falou um montão, teve que pagar, óbvio, né? O conserto dele e da pessoa. E pasme, nunca mais ele dirigiu. Isso é assim, anos. Tem um caso também de uma conhecida que bateu uma vez e nunca mais dirigiu. E assim, quando a gente está aprendendo a andar, quantas vezes a gente caiu? Não que a gente tem que sair batendo o carro em todo mundo, mas que a gente não pode, a gente não pode parar por conta de acidentes, por conta de ocorrências, por conta de enfermidade. A gente não pode parar. A gente tem que recalcular a rota, corrigir, aumentar o nível de conhecimento, né? Dependendo do que for, para prosseguir. Então, por isso que eu falei, tenta lembrar de algo mais recente, que lembrei que eu bati o carro no estacionamento. Pronto. E o bacana é isso. É quando cai numa zona de lembrança vaga, até de esquecimento, porque você não se considera mais vítima nenhuma daquela situação. Você até admite, às vezes, que eu errei, deu ruim, mas quando você sofreu por algo que você não tinha o que você fazer, certo? E nesse caso você bateu. Agora, se alguém bateu em você, se alguém te machucou, se um problema te causou dano, isso é ser vítima. Toda vez que eu sofro um dano causado por alguém ou algo externo, eu fui vítima. Imagina uma criança que nasceu num ambiente tóxico. Ela foi vítima. Mas quando ela cresce, ela pode dizer que ela vai continuar sendo tóxica porque ela só aprendeu isso? Porque ela sempre viveu com isso? Não. Ela precisa buscar alternativa. Mas se não encontrar,
Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe um Deus que vai colocar pessoas, que vai colocar situações que vão gerar oportunidade na vida, que vão ser veículo para ela encontrar Deus. E aí depende dela decidir se ela vai continuar sendo, tomando as mesmas atitudes ou não, se ela vai mudar. Seguimos. Algumas pessoas, elas ultrapassam a zona de vitimismo e elas vão para uma zona de automiseração. Escreve isso aí. Autocomiseração. Escreve aqui. Então, como é que isso funciona? Fui vítima, eu tenho dois caminhos. Ou eu entro no vitimismo, ou eu entro no autogoverno. Escreve. Certo? Se eu não entrar no autogoverno, que é o governar a minha mente, a situação e ressignificar isso aí, eu entro na eu posso entrar, né? Na autocomiseração, tamanho vitimismo eu permaneço. Autocomiseração significa que você está comendo a sua própria miséria. É muito triste. Então, imagina essa criança que eu citei aí, nasceu, cresceu num ambiente tóxico. E ela replica isso na sociedade. Ela continua fazendo coisas ruins na sociedade com as pessoas. E ela alega que ela faz isso porque ela sofreu dessa maneira. Então, ela foi vítima dessa situação. E aí, ela entra na autocomiseração, que ela acaba com a vida dela e acaba com a vida de todo mundo que está ao seu redor. E se a gente para pensar, nós temos um, um círculo de muitas pessoas que a gente convive, né? Quantas pessoas que ainda estão errando, tomando as velhas atitudes, exatamente porque elas dizem que não conseguem sair disso, porque elas sofreram algo no passado. Está na hora de fazer uma oração constante. Uma oração de Senhor, limpa meu coração, traz paz, renova a minha mente e me direciona para algo novo. Assim a gente vai conseguir. Deixa eu só parar esse ventilador aqui. Aí, para estremear a câmera. Certo? Vamos fazer um teste. Como é que está a tendência a você entrar numa zona de vitimismo, certo? Por quê? Não tem como a gente não ser vítima. Não tem como. Nós estamos à disposição de acontecer um acidente que não depende de nós. Nós devemos, sim, vigiar, buscar,
Por exemplo, ontem, carnaval. Ontem não. Esses dias, carnaval. Eu posso sair no bloquinho pulando carnaval? Posso, porque eu sou livre para isso, né? Mas é prudente? Faz parte daquilo que eu acredito? Aí a gente está aqui, né, na praia e, nossa, aqui na avenida passa o bloquinho gigante, muvuca, total, né? Na vinda para cá, a Michelle já mandou a história do carro, verdade, né? Que um, um vídeo lá da internet, um bruxo, né? Um cara que se considera bruxo, então, do mal, dizendo que o mundo espiritual é muito forte nessa data, né? E que demônios, espíritos malignos estão ali só esperando a oportunidade para ficar do seu lado e depois te seguir até sua casa. Tá amarrado. Quem foi pro bloquinho ontem? Ninguém aqui da casa. Porque com sabedoria já bloqueou qualquer tentativa de desejo de sair no bloquinho. Ninguém quer trazer nenhum diabinho aqui para casa, né? Então você pode se proteger, né? Mas a gente foi no mercado e na hora do mercado o bloquinho passou. Poderia um doido ter jogado um objeto na gente? Poderia, certo? Então existem diversas situações que fogem do nosso controle e a gente pode ser vítima. A questão aqui é se nós temos uma tendência a entrar na zona de vitimismo. E o que a gente precisa evitar para isso não acontecer? E eu trouxe aqui a síndrome do Pikachu, né? Que não é o Pikachu, porque o Pikachu é muito melhor. O Pikachu ele tem um autoconhecimento, ele tem uma resiliência, ele tem tudo de bom. Ele é um Pokémon poderosíssimo e faz dele ter uma grande inteligência emocional. Isso a gente tem que ser. Agora, o falso Pikachu, que é Pikachu, a gente precisa tomar cuidado. Então, primeiro, a gente precisa avaliar. E aí você vai ticando aí para ver se você precisa se cuidar nesse item, né? Você é uma pessoa prolixa? Pergunta para alguém que convive com você. E assim, não é para perguntar se a pessoa falar sim, você entrar numa zona de vitimismo, porque daí é certeza que você é isso. Tá bom? Então a pessoa, né, mas não sou assim. Não, se ela falou sim, tá bom. Mesmo que você se sentiu vítima naquela situação, porque você acha que não é, significa isso aí. E se você entrar, pronto, um ponto você já tem de vitimismo aí. Tudo que fala já acha que, nossa, isso é para mim, não acredito nisso. Vai vendo. Você vai perguntar à pessoa, convive com você. Você acha que eu sou uma pessoa prolixa? O que é prolixidade? Prolixa, você tem que lembrar sempre assim, do prolixo. Então, eu estou jogando pro lixo. Muitas coisas que eu falo, porque eu falo muita coisa.
aquela pessoa que fala e desencontra as situações. Eu tenho um aluno no atletismo, um atleta, e ele é prolixo, né? E aí, sempre que ele vai começar a falar, eu falo, resume em 3 pontos. Isso você vai começar a falar. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, no máximo. Se tiver só um ponto que você queira falar, melhor ainda. Mas quer falar todos os pontos. Que tá ruim, precisa melhorar, precisa mudar, e vai. E não fala. Não foca. Fica muita coisa, e às vezes ali tem muita coisa boa, sim, mas vai tudo pro lixo, porque é tanta coisa que você falou que você bagunçou. Você pode ter um guarda-roupa, um armário cheio de coisa, mas se tiver tudo bagunçado, você não encontra. Isso é prolixidade. Prolixidade não é aquela pessoa que fala um monte de coisa que eu vou jogar no lixo. Ela fala tanta coisa que eu não consigo aproveitar nada. Mas tem coisa boa ali. Então, eu consigo organizar as minhas ideias para trazer, para falar. Porque se eu não organizo as minhas ideias, quando eu estou numa situação de vítima, eu não consigo organizar para resolver. E eu tenho uma tendência a cair no vitimismo. Faz sentido? Então, talvez agora, poxa, talvez eu tenha alguns momentos de prolixidade, sim. Eu preciso organizar melhor. E faz muito sentido as pessoas extremamente organizadas e detalhistas organizarem os espaços para poder encontrar uma organização mental. Estou falando de alguém aqui. Eu tenho essa questão, para não entrar na prolixidade, Adriano vai lembrar bem, e o Fran, vou dar 2 exemplos que vocês conhecem. Ontem a Mi, e para mim também, ontem a Mi falou que eu sou o louco do fio dental, né? Sim, essa questão de dente, unha, para mim, tem que estar organizado. A Fran, no final do ano, a gente arrumou a salinha, certo? E aquilo, para mim, se está bagunçado, parece que tudo que sai lá de dentro já sai em confusão. E aí a chance de algo dar errado e cairmos numa zona de vitimismo, para mim, é maior. Então, eu evito isso. Adriano, eu arrumei aquele espaço lá dos materiais, do bolão, medball, com etiqueta, com tudo, para que, se não tiver arrumado ali, vai sair confusão. E aí um acidente ali vai deixar a gente cair numa zona de vitimismo, porque a gente vai ficar falando, se tivesse arrumado, certo? Então, anota aí seu nível de prolixidade, de bagunça, de desorganização. Está alto, está médio, está baixo, não tem? Anota aí. Aí eu tenho no Pikachu a insegurança. Insegurança também é considerado um IVP baixo. O que é IVP baixo? IVP baixo é índice de viração própria. Deixa eu escrever isso aqui. Índice de viração própria. O índice de viração própria é, se acontecer algo, eu consigo me virar sozinho?
Então, onde e eu vou falar por mim, cada um avalie o seu. E avalie mesmo, porque isso é prosperidade. Você tem a clareza, você jogou essa luz para você mapeou aonde está, que você precisa melhorar, agora você vai crescer. Enquanto você não faz esse autoconhecimento e não direciona o que você tem que fazer, você fica no vitimismo. Então tem que se avaliar. Não tem que ser medo de se avaliar. Índice de viração própria torna a pessoa insegura. Baixo, né? O índice de viração própria, baixo. Por exemplo, um encanamento quebrou. Uma manutenção em casa precisa ser feita. Falando de coisas estruturais. Eu tenho um baixo índice de viração própria. Como eu não aprendi, eu não tenho esse conhecimento, eu acabo precisando de ajuda. Mas não tem problema eu ter ajuda. O problema é eu não saber fazer e eu não ter com quem contar. Aí o índice de viração própria reduz, eu me sinto inseguro e eu posso cair numa zona de vitimismo. Outro exemplo, a casa que a gente aluga precisa de manutenção num determinado lugar. E eu não sei fazer. Eu preciso encontrar alguém que faça. Se eu não encontro, eu continuo vivendo esse problema, eu fico como vítima, e eu vou falar que eu nunca aprendi, porque o meu pai nunca me ensinou, e eu entro na zona de vitimismo, e isso bloqueia a prosperidade, bloqueia a plenitude. Então, eu tenho que encontrar alguém para resolver. E se esse não dá, eu tenho que buscar outro, até achar. E o índice de viração própria é eu encontrar a solução, mesmo que eu não faça. Então, quando a esposa do Fran ligou para ele, quando ela me falou, ligo para o Denis, se o Fran ou o Denis não atender, por alguma razão, você vai ligar para outra pessoa. Mas você vai se virar. A questão é se você vai se virar. Então, a gente tem que aumentar esse índice de viração própria. Se o índice de viração própria é baixo, não é que você não pode pedir ajuda. Ninguém cresce sozinho. A questão é se você não está fazendo nada para resolver. Bati o carro, vou ficar lá. Até Jesus voltar e me arrematar. Não, tem que se virar. Jesus vai voltar na hora que ele quiser. Aí, se esses maridos não entenderem, tenho dó. Exatamente, Adriano e Fran. Certo? Outra questão que a gente tem que se atentar para não cair no vitimismo. Se você é uma pessoa ciumenta, tem uma tendência fácil a cair no vitimismo. Ela tem um problema de posse. Tudo é meu, as pessoas que estão ao meu redor só devem dar atenção. Mas, para mim, não pode dar atenção para os outros também. E se isso acontece, eu me sinto vítima. Então, eu quero controle total, para não entrar numa zona de vitimismo.
para não ficar sofrendo porque algo aconteceu. O ciúmes está associado à falta de confiança, sim. E se eu não confio nas pessoas, meu ciúme eleva. Denis, mas eu não tenho que confiar em todo mundo. Você deve dar graus de confiança de acordo com as esferas de proximidade, afinidade, intimidade que você tem com as pessoas. As pessoas mais próximas, você dá um grau de confiança maior. As pessoas mais distantes, você não deposita confiança. Você não desconfia, mas você não deposita, você não investe confiança. Confiança se conquista. Você se aproxima, você tem uma afinidade, você até pode ter uma amizade mais íntima, mas são poucos que a gente vai ter essa amizade íntima. E nesse momento, de acordo com o grau de afinidade e proximidade, você não deve ter ciúmes se essa pessoa se aproximar de outras da mesma maneira, no grau de amizade. Certo? A partir do momento que é um grau de intimidade, e aí salvo relacionamento amoroso, óbvio, a gente tem que se atentar assim. Se estamos sendo ciumentos, se queremos só para nós. E quando a gente quer algo só para a gente está entrando numa zona ali muito triste de querer resolver as nossas carências. E aí qualquer pessoa que aquela pessoa se aproxima, eu tenho ciúmes. Quando aquela pessoa supre algo, me satisfaz dentro da minha carência, eu tenho que ficar no radar. Se eu não estou com ciúmes dela por coisas banais. Porque eu estou só usando ela para apaziguar o meu vitimismo. Muito cuidado. Muito cuidado. Outro. Astrologista. Uma pessoa vitimista é uma pessoa que vive dando palpite na vida de todo mundo, dizendo que eu acho que você deveria fazer aquilo. Eu acho que você é uma pessoa astrologista. Você nem espera a pessoa te contar algo e você já está falando o que você acha que ela deve fazer. Pensa nisso. Por quê? A gente tem uma naturalidade de comparação. A gente tem uma natureza de se comparar. Temos o uso do celular, das redes sociais, e quando eu vou olhando a vida das pessoas, automaticamente eu comparo a vida dela com a minha, a vida dela com a das outras pessoas que eu estou olhando.
a vida dela com as outras pessoas que eu convivo, e eu fico achando o que cada um poderia, deveria fazer ou deixar de fazer. Isso é mais uma bengala para o meu vitimismo, que vem da carência de quando eu fui vítima emocional em alguma situação. Axiologista. Você é axiologista. Agora, essa próxima é engraçada. Essa daqui não tem nem como você falar, não sei se eu sou. Chilique. Você é uma pessoa que dá chilique, que faz barraco, que faz uma tempestade num copo d'água. Você está entrando numa zona de vitimismo. Porque já aconteceu um problema. Nunca. Já aconteceu um problema. Aí você vai jogar gasolina para incendiar a casa no problema. Você está aumentando o tempo, jamais. Você está aumentando o tempo só quando precisa. Você está aumentando o tempo do problema. O vitimismo não é persistir em ser vítima. Então, quando você deu o chilique, você aumentou o tempo que você e as pessoas vão lembrar daquela situação. Vitimismo é persistir no acidente. Vitimismo é persistir no problema. Vitimismo é persistir naquilo que aconteceu e te feriu. Chilique ajuda a persistir. Denis, mas teve um momento que Jesus chegou e derrubou tudo. E falou um montão para os discípulos. Ele não deu chilique. Ele se posicionou. E chega. Vocês entenderam? Agora vamos fazer. O chilique é você entra numa zona de prolixidade. É quando você começa a falar coisas que estavam guardadas dentro de você, incendiando aquela situação com o combustível dos seus traumas. Isso é chilique. E a última, e essa, creio eu, que todos nós temos que trabalhar todos os dias. Você é uma pessoa orgulhosa? Não, eu não sou orgulhosa. Mas, se puder dar as coisas tudo para mim, melhor, né? A gente tem uma tendência. A gente tem uma tendência natural de querermos que as coisas aconteçam muito bem para a gente. E tudo bem a gente buscar a nossa própria evolução. O que a gente não pode esquecer é que a gente veio para servir, é que a gente veio para ser veículo de uma mensagem, é que a gente veio para ser seta
para ser referência, para ser exemplo para as pessoas. E que a gente deve ajudar mais do que querer ser ajudado. Senão a gente entra no vitimismo. Que bom que vocês vieram. E olha esse morro top, essa vista que eu quis compartilhar com vocês. Bebês da semana, pega uma folha, divide ela em 3 partes. Vítima, vitimismo, e aí do lado você vai escrever autocomiseração ou autogoverno. Então você vai lembrando de situações que você foi vítima, que você sofreu um problema, uma ocorrência, algo que te atrapalhou, te feriu fisicamente, emocionalmente, que você simplesmente não gostou, você se sentiu ofendido por aquela situação de vítima. E tá tudo bem. Em tudo dai graça. Do lado, quanto tempo durou? Se você ainda sente isso. Na frente, se você já não sente mais, o que você fez de autogoverno? Ou se você ainda sente, dependendo do tempo, o que isso está atrapalhando? Está te dando uma autocomiseração. Está deixando você na miséria por conta desse problema. E o autogoverno, o que você vai fazer para resolver isso aí? Certo? Qual o próximo passo? Se precisar, chama no privado, eu ajudo. Vamos refletir em cima de Gênesis 1:27. Vamos assistir a história incrível de Nick Vujicic. Nick Vujicic nasceu com um problema nos braços, nasceu com um problema nas pernas, e o cara surfa. Ele poderia ser a maior vítima do planeta, porque não tem o braço, não tem a perna, mas não. Ele faz coisas incríveis, ele constituiu família, ele leva a palavra de Deus. E assiste esse vídeo e você fala, não dá para eu viver na zona de vitimismo. Vamos transbordar, eu sou o herói na minha história, e ouvir um, um áudio supere seus bloqueios emocionais. Saúde, essa semana vamos focar na água, tá? Vamos beber água de 2 em 2 horas. Certo? Se você puder, abra a sua câmera para a gente tirar uma fotinha. Adriano voltou para Maceió, que eu sei. Iria. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Ih, apertei errado, peraí. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Agora foi. Eu acho. Foi não. Volta para cá. Sorrisão. Volta para cá. E 1, 2, 3 e... Agora. Salvar. Feche seus olhos, queixo para cima, inspira fundo.
Respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Senhor, muito obrigado. Obrigado por ser bom, sempre nos ouve, sempre está conosco. Senhor, nós vamos passar por tribulações nessa vida. Que a gente não se perca. Que a nossa conexão cada vez mais aumente com o Senhor. Que os fatores externos não atrapalhem aquilo que está dentro de nós. Que o Senhor nos encha cada vez mais do Espírito Santo para que a gente administre todas as situações que nós nos sentimos como vítima. E que muito rápido, Senhor, a gente ressignifique, tenha autogoverno e não se distraia com essas tribulações. Porque a gente já sabe o que a gente tem que fazer nessa terra e a gente não pode perder tempo. É assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que bom que vocês vieram. Bora bater PB. Ótimo carnaval. Aproveite a família. Beijo.